O que o caso do pastor Lucas Hayashi nos ensina sobre hipocrisia e fé genuína? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com um espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. Gálatas 6:1. Peço para que você assista esse vídeo aí até o final. Não, nós não vamos passar pano e nós também não vamos ser cruéis. Nos últimos dias, vimos o caso do pastor Lucas Hayashi tomar uma grande proporção nas redes sociais. E é muito triste. O objetivo desse vídeo não é fofoca, mas uma reflexão sobre a igreja evangélica brasileira. Quando colocamos pessoas no pedestal, a queda deles pode abalar a nossa fé. Bom, Lucas Hayashi era então pastor da igreja Zion Church, um dos pastores em São Paulo, mestre em ciências pela Unifesp, casado desde 2006 com Jaqueline Hayashi, e juntos eles lideravam o Ministério de Crianças Geração 5.2 e suas famílias. Professor da escola Dunamis nas disciplinas de família e relacionamento. Declarava ter o sonho de ver famílias construídas de forma saudável e sustentável. A sua esposa, Jaqueline Hayashi, também era bem ativa nas redes sociais e na produção de conteúdo. Autores de livros como Criança com C, Geração do Reino, Pais Intencionais, Como Criar Filhos com Propósito, além de cursos online. O casal dava muitos conselhos e ministravam sobre família em todo o país, inclusive fora do país. Empatia. Portanto, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Mateus 7:12. Antes de tudo, pense na esposa e nos filhos. Eles são as grandes vítimas dessa história. Imagine você no lugar deles. Então, vamos ter muito respeito e orar para que Deus os conforte, os ajude, os restaure e que o Lucas possa se arrepender genuinamente a ponto de mudar. Bom, qual foi o caso? Então, o que aconteceu? Segundo o site ali do Fuxico Gospel, que foi a matéria mais completa que eu encontrei, a apuração do Fuxico Gospel indica que o presidente da Zion Church, Tel Hayashi, que é primo do Lucas, inclusive, teria recebido uma foto que mostraria o pastor Lucas Hayashi em uma casa das primas, se é que você entende, e munido do material confrontou. Após a resistência inicial, Lucas confessou a falha moral em uma reunião com a igreja, leu uma carta em que assumiu publicamente o que havia ocorrido. Segundo os relatos, Lucas e Tel choraram e boa parte da comunidade também. E ao fim foi anunciado o desligamento do pastor. Em nota oficial divulgada pela denominação, a Zion Church informou a revogação da ordenação e o desligamento de Lucas de todas as funções de liderança, registrando que a confissão ocorreu após o confronto. A igreja reiterou que os fatos não configuram algo ilegal ou ilícito civilmente, apenas uma questão moral interna e que está oferecendo apoio aí à esposa, Jaqueline, e aos filhos. Após a repercussão, os perfis de Lucas e Jaqueline nas redes sociais foram retirados do ar. Aspas, Após ser confrontado por sua liderança, ele confessou a prática do pecado de adultério e imoralidade sexual. Diz trecho da nota. A denominação citou 1 Timóteo 3, de 1 a 2 e Tito 1, 6 e 7 como base para a decisão disciplinar. Esses textos falam sobre que o presbítero deve ser um homem de uma mulher só e deve ser irrepreensível. O que foi decidido e como fica a situação? Com a revogação da ordenação, Lucas deixa de exercer funções pastorais na Zion e não integra o quadro de liderança da denominação. Na prática, implica no afastamento do púlpito e perda de todas as atribuições administrativas e interrupção da representatividade institucional. A Zion não divulgou o cronograma de acompanhamento nem eventuais etapas de restauração, mas encerrou em nota pedindo orações pela família e citando 1 Pedro 5,10 como referência de esperança. A direção do processo coube à presidência de Tel Hayashi em conjunto com a liderança, segundo os relatos ouvidos pela reportagem.
A decisão foi comunicada imediatamente após a leitura da carta e o momento foi marcado por comoção. Aliás, não afirma que a nota ocorreu, mas confirma o resultado disciplinar, que foi o desligamento, a revogação e a confissão. Como mencionei no início do vídeo, não é divulgar fofoca, mas aprender algo com o que tomou manchete de vários jornais, inclusive seculares. 1 Coríntios 10, 12 e 13 diz assim: portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força para vocês suportá-las. Assim vocês poderão deixar ela. Primeiro ponto. Todos devemos manter cuidado e principalmente distância daquilo que nos leva a pecar, daquilo que é a nossa fraqueza. Eu sou totalmente contra o discurso do não julgueis, porque a Bíblia condena o julgamento hipócrita, quando você faz e você fala daquilo que você mesmo pratica. Julgar situações faz parte do nosso dia a dia. Nós tomamos decisões a partir de julgamentos. No entanto, é importante lembrar de Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos na condição de pecador. Essa necessidade de mostrar uma imagem e exemplo a ser seguido, de cristão perfeito, geralmente ela é usada para ocultar fraquezas. Apenas lembrando, ele é um homem pecador, necessitado da graça de Deus e certamente está sofrendo as consequências do seu erro. 2. A diferença do erro e prática. A queda isolada e o estilo de vida. Muitas pessoas estão falando nas redes sociais. Mas ele confessou. Gente, ele confessou após ter sido confrontado. Segundo ali o Google, a IA do Google, iniquidade é um termo para um pecado mais agravante. Não existe pecadinho e pecadão, não. Mas existe muita diferença de você dar um vacilo e de você viver a prática de algo errado e pregando outra coisa. Para os que defendem, falam, ele se arrependeu tal, não foi um escorregão. Não foi um descuido. Ele tinha esse estilo de vida. É uma distorção de comportamento. O Espírito Santo para de me incomodar. Eu faço uma vez, o Espírito Santo me incomoda, eu ignoro. Aí eu faço outra vez, eu ignoro. Chega uma hora que eu estou vivendo uma vida hipócrita, que era o caso, infelizmente, dele. Segundo pesquisas aí apuradas, ele estava aí desde há pelo menos 14 anos, inclusive antes de ser ordenado, frequentando várias casas de primas. Ele estava pregando, ensinando e ganhando dinheiro usando a fé. Enquanto a sua vida não estava de acordo com os princípios de Deus, né? Eu não estou aqui para apedrejá-lo de jeito nenhum, eu não sou ninguém para isso e ninguém é. Mas você precisa abrir os olhos e parar de se impressionar com luzes de LED, frase de efeito e lifestyle nas redes sociais. Talvez seja o seu caso. Talvez você viva uma vida errada, sabe que precisa parar de fazer o que você está fazendo, ou precisa começar a fazer o que Deus está pedindo para você fazer, mas você perdeu o temor a Deus. Você acha que Deus ignora o seu pecado. Talvez você também pregue, cante, saiba a Bíblia, mas acha que Deus está brincando. Falar bem não é sinônimo de unção. Viver a vontade de Deus que é. Quantas mulheres podem ter comparado seus maridos ao ver o Lucas pregar e falar, eu queria um marido desses? Ou como eu queria que o meu marido fosse um pai como esse? Ou homens falando, eu queria ser como ele? E olha a vida que ele vivia, né? Ou estava vivendo até então. Entenda, ninguém deve tomar o lugar de Deus. Todos são fracos e necessitados de Deus. Todos, sem exceção. Você pode admirar um pregador, admirar o seu conhecimento, mas quem conhece o coração é Deus. E toda vez que você pegar um homem e falar assim, ele é a minha referência, vai dar errado. A idolatria da igreja evangélica. Idolatria é a adoração de algo ou alguém que não seja Deus. Seja na sua forma original de adoração a ídolos, seja num sentido figurado de devoção excessiva a pessoas, objetos, ideias e símbolos. Os evangélicos julgam muitos católicos pela adoração e devoção a imagens. Mas hoje nós vemos uma histeria por personalidades evangélicas. As pessoas defendem o errado porque não importa o que foi feito, mas quem fez.
Se você sabe que o seu líder faz algo errado e ele te pede algo errado para cobertar algo e você o faz, você vai prestar contas diante de Deus. Conheço muitas pessoas que preferem pecar contra Deus do que decepcionar seus líderes. Eles acreditam que seus líderes são a personificação de Deus na terra e eu confesso que já caí nesse pecado. Por isso posso até falar com propriedade. Romanos 13 fala sim para respeitarmos autoridades, que as autoridades foram colocadas por Deus. No entanto, Atos 5:29 vai falar que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Se o seu pastor está pedindo para você omitir uma informação fraudulenta, algo que não agrada a Deus, ou contar uma mentirinha, mais importa você obedecer a Deus do que a ele. Ah, não, o meu papel é obedecer. Ele vai prestar conta a Deus por ter me mandado. Não, meu filho, você conhece a palavra. Por isso que é tão importante conhecer a palavra. João 7,18, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou é uma pessoa verdadeira. Não há nada falso a seu respeito. Pessoas que tentam mostrar uma perfeição, isso não é de Deus. Porque todos nós somos falhos. Mas a grande diferença entre você cometer um erro e você viver na prática desse erro por anos, achando que Deus está ignorando. Ainda enquanto você está vivo, ainda dá tempo de se arrepender e mudar. Aproveitando, em meu ponto de vista, o Theo Hayashi acertou na maneira de lidar. Ele foi bíblico, ele expôs, apesar de ser primo, do medo do escândalo. Mateus 18:7, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Ah, mas você está divulgando o escândalo? Não. O escândalo é quem comete. Aliás, a Bíblia não nos orienta a abafar os casos. E eu vou ler 2 textos para que você entenda isso. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E também se não escutar a igreja, considera-o como um gentil ou publicano. Ou seja, entenda que ele não nasceu de novo. Mateus 18, 15 a 17. 1 Timóteo 5,20 diz, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então é importante sim a maneira como a igreja a Zion Church lidou com a situação. Então o Hayashi foi bíblico. Ele expôs para a igreja. E a igreja não cabe condená-lo, porque se houver arrependimento, Deus pode restaurar. Mas que fica a lição para nós. Não tipo, nossa, que sem vergonha. Mas eu preciso olhar para a minha vida e tomar cuidado. A correção não é só para o outro, a correção é para a igreja. E isso mostra que a igreja é séria. Né? Isso é muito bom. Tenho várias divergências teológicas em relação à Zion Church, mas eu preciso reconhecer que eles foram sérios e foram bíblicos no tratar dessa situação. Quando somos bíblicos e tratamos as pessoas de maneira bíblica, isso fortalece o senso de igreja. Nunca feito com soberba ou com ira, mas em amor. Quando toleramos o erro, nós excluímos e nós aceitamos que aquilo é natural. Estamos adoecendo a igreja, isso é muito sério, mas quando nós tratamos, expomos e após tentar ali de maneira individual, a pessoa não se arrepender, nós estamos mostrando para os irmãos, olha, todos erram. E ó, isso não é certo. Nós não podemos aceitar isso como normal. Mas nós vamos, como eu li no primeiro texto, né, em Gálatas, nós precisamos aí restaurar com amor esse irmão. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Diante de tudo isso, fica claro que a fé genuína, ela não se mede por cargos, títulos ou seguidores, mas por um coração quebrantado diante de Deus. O episódio sirva de alerta, não para apontar dedo, mas para olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos: como está a minha vida com Deus quando ninguém está vendo? Será que eu esqueço que Deus é onipresente? Precisamos parar de transformar pessoas em deuses e lembrar que o único perfeito é Cristo. Ele é o centro da nossa fé. E quando a nossa confiança está nele, nenhum escândalo abala o nosso relacionamento com Deus. Se esse vídeo falou com você,
Compartilhe para que mais pessoas entendam que o evangelho não é sobre aparência, mas sobre transformação verdadeira. Não existe grande homem de Deus. Existe um grande Deus que sustenta um homem pecador. Isso para mim e para você. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Restaure essa família, orem por eles e desperte a nossa igreja para viver em santidade e amor e verdade. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!